Qual a visão cristã a respeito do suicídio? O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Será que os suicidas perdem o direito da salvação? Ou uma vez salvo, sempre salvo? Existe base bíblica para afirmarmos que eles vão direto para o inferno? Quer saber a resposta para essas perguntas? Para poder afirmar que os suicidas perdem a salvação, temos que ter base bíblica. Sem enrolação, eu quero te mostrar na Bíblia, nos versículos que falam de pessoas que cometeram suicídio. A Bíblia menciona 6 pessoas específicas que cometeram suicídio. Primeiro, Abimeleque, filho de Gideão. Assim que seu pai morreu, resolveu agir e se tornar rei em Israel. Gideão tinha se negado a isso, mas tinha usufruído de algumas regalias reais. Embora não fosse oficialmente um rei, ele de fato era como se fosse um rei. Ele tinha gerado muitos filhos, 70, e entre eles em especial Abimeleque, de uma de suas concubinas. No entanto, ele não era passivo, mas vingativo e ambicioso, e ele tratou logo de se livrar de todos os seus irmãos e os matou. Acompanhe comigo o texto em Juízes 9:54. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim que uma mulher o matou. E o moço o transpassou e ele morreu. Talvez você esteja se perguntando: o que levou ele a cometer suicídio? A Bíblia nos mostra em Juízes capítulo 9 que, movido pela ganância do poder, Abimeleque matou 70 irmãos para poder governar o seu clã. Porém, Deus permitiu que uma mulher jogasse uma pedra sobre a sua cabeça, causando-lhe uma grande hemorragia. Ou seja, se ele perdeu a salvação, não foi por causa do suicídio, mas por causa do assassinato que cometeu. Segundo, Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Como líder do povo, Saul teve um bom início, mas a sua trajetória bastante complicada conduziu-o a perder a coroa. Ele desobedeceu a Deus, tendo uma conduta reprovável. Saul tinha inveja de Davi e tentou matá-lo inúmeras vezes. O livro de 1 Samuel, capítulo 31, diz assim: pelo que disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Se ele perdeu a salvação, foi por causa de seus pecados. Foi pelos crimes que ele cometeu. Terceiro, o escudeiro de Saul. O livro de 1 Samuel, capítulo 31, diz assim: vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Quarto, Aitofel. Aitofel era o conselheiro pessoal do rei Davi. Alguns textos, como o Talmud, supõem que o traidor anônimo mencionado por Davi no Salmo 55 fosse Aitofel. O livro de 2 Samuel 17 diz assim: vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o seu jumento e partindo foi para casa, para a sua cidade. E tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seus pais. Aitofel se uniu com Absalão, filho de Davi, dando maus conselhos para matar Davi. O que me chama a atenção nesse versículo 23 é que antes de se suicidar, ele colocou sua casa em ordem. Na Bíblia, colocar a casa em ordem significa arrependimento pelos pecados e confissão. Resolver as pendências com Deus. Portanto, apesar do suicídio, o texto demonstra que ele se arrependeu de seus pecados. Quinto, Zinri. Em 1 Reis 16 diz assim: vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Zinri era um homem de confiança do rei Elá, porém conspirou contra ele e o matou. Se ele perdeu a salvação, não foi por causa do suicídio, mas por causa do assassinato do rei. E por último, Judas. Em Mateus 27 diz assim:
E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A história de Judas todos conhecem. Ele perdeu a salvação porque era ladrão e porque traiu Jesus. Quando atirou as moedas, apenas demonstrou remorso, mas não houve arrependimento. 5 deles eram homens pecadores e perversos. Não se sabe o suficiente sobre o escudeiro de Saul para poder fazer um julgamento a respeito do seu caráter. Alguns consideram Sansão um exemplo de suicídio. Em Juízes 16 você pode acompanhar, mas o seu objetivo era matar os filisteus e não a si mesmo. A Bíblia enxerga o suicídio da mesma forma que assassinato, pois isso é exatamente o que é auto-assassinato. Cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deve morrer. De acordo com a Bíblia, o suicídio não é o que determina se uma pessoa ganha ou não acesso ao céu. Se um descrente cometer suicídio, ele não fez nada mais do que acelerar a sua jornada para o lago de fogo. Entretanto, no fim das contas, a pessoa que cometeu o suicídio estará no inferno por ter rejeitado a salvação através de Jesus Cristo, não por ter cometido suicídio. Mas, afinal de contas, o que a Bíblia diz sobre um cristão que comete suicídio? A Bíblia ensina que podemos ter a garantia da vida eterna a partir do momento em que verdadeiramente cremos em Cristo, em João 3,16. Segundo a Bíblia, os cristãos podem saber que possuem a vida eterna sem qualquer dúvida, 1 João 5,13. Nada pode separar um cristão do amor de Deus, Romanos 8. Se nenhuma criatura pode separar um cristão do amor de Deus, e até mesmo um cristão que comete suicídio é uma coisa criada. Então, nem mesmo o suicídio pode separar um cristão do amor de Deus. Jesus morreu por todos os nossos pecados, e se um cristão verdadeiro, em um momento de crise e fraqueza espiritual, cometer suicídio, esse pecado ainda seria coberto pelo sangue de Cristo. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nos separa do amor de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com isso concluímos que todas as pessoas que foram citadas na Bíblia como suicida, eles também cometeram os crimes terríveis, pecados horríveis, mas se não houve arrependimento, se eles não receberam Jesus como Salvador, é provavelmente que foram para o inferno. Mas se houve arrependimento, Jesus os perdoou, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Os que não vivem segundo a carne, mas segundo o teu Espírito. Amém?